Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos são muito bem-vindos para a nossa aula de número 14, gente. Aula de número 14. Estamos nos adiantando e eu assim, nossa, de coração na mão, que o nosso curso está acabando, meu Pai eterno. E vocês hoje vão estudar outro tipo de concordância. Vocês vão estudar a concordância verbal, tá? Concordância verbal. E aí eu vou dar uns pitaquinhos também, concordância nominal logo no final, certo? Vamos em frente, porque a aula hoje é daquelas. Quando falou em verbo, meu Deus do céu, falamos da alma da oração. E nós temos muito para trabalhar. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de quanto trabalho nós temos. Não pensa em sair da aula, por favor. Fica aí, porque nós temos muita coisa para aprender. Hoje você vai descobrir tanta coisa. Não imagina quanta coisa você vai descobrir hoje. Você fala, professora, e era assim? Pois é, era assim que funcionava. Aliás, sempre funcionou, mas não te contaram. Então, eu vou te mostrar alguns segredos e que nós precisamos fazer estes segredos funcionarem. Combinado? Então, vamos à nossa apresentação, porque sem a tela, gente, com aqueles negocinhos escritos, não dá para trabalhar em português, não, não tem jeito. Vamos lá. Esta minha tela é muito importante. Então, vamos lá. Primeira carinha da nossa aula. Primeiro eu vou tirar esse mestrando aqui, que já vai virar outra coisa. A moça perguntando, como será que nós fazemos concordância verbal? É fácil e não é. Então, hoje nós vamos conceituar concordância verbal, nós vamos distinguir os diferentes casos de emprego das concordâncias verbais, tá bom? Vamos ver os diferentes casos para empregar essa concordância, porque tem que concordar, gente. Esse negócio de ficar em desunião não dá certo. Identificar os verbos defectivos. Ai, meu Deus, que é isso? Verbo defectivo. Você já estudou isso alguma vez na vida? Se não estudou, você vai ver hoje, aqui, neste lugar, neste meu escritório. Verbos anômalos, impessoais, conjugá-los e manter a concordância correta na frase. Então, vamos ver. Na sua opinião, vamos ver. Concordância verbal é a harmonia entre o sujeito e o predicado na construção do período? É a relação de harmonia que se estabelece entre o verbo e o sujeito na construção de um período? Ou é a falta de harmonia entre as partes que compõem um período? Bom, a C você já descartou, não é? Porque se é concordância, não é falta de harmonia, não é? Então, vamos ver. A relação de harmonia que se estabelece entre verbo e sujeito na construção de período. Harmonia entre o sujeito e o predicado na construção de um período. Qual das duas é a mais correta? Letra A. Harmonia entre o sujeito e o predicado. O que é o predicado? Tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Certo?
Então, vamos lá. Concordância verbal. Vamos treinar um pouquinho alguns casos para nós vermos na prática algumas concordâncias. Vamos lá. Os convidados chegou para a festa há 2 minutos? Os convidados chegarão para a festa há 2 minutos? Os convidados chegam para a festa há 2 minutos? Ou os convidados chegaram para a festa há 2 minutos? Veja só, você tem que ver a harmonia entre o sujeito e o predicado. Só um minuto, pessoal. Então, veja só, se eles há 2 minutos é um tempo que já passou, certo? Então, quando eu digo há 2 minutos, é um tempo que já passou. É por isso que a concordância verbal ela vai falar de uma harmonia entre o sujeito e o predicado. Tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, tá? O que se diz sobre esse sujeito? Do verbo chegar para a festa há 2 minutos. Então, neste caso, eu não posso dizer chegarão para a festa. Por que não pode ser chegarão há 2 minutos? Porque nós temos o verbo haver aí. Não é? Então, haver é um tempo decorrido. Então, chegaram há 2 minutos. Chegaram é um tempo passado, ou seja, eles já chegaram. Ou seja, esse verbo haver quer dizer chegaram para a festa faz 2 minutos. Certo? Então, nós temos aqui os convidados chegaram para a festa há 2 minutos. Então, é o verde, que é o correto. Tá? Concordância verbal. O valor das mensalidades de todos os cursos subiram. Ou o valor das mensalidades de todos os cursos subiu? Por que o valor das mensalidades de todos os cursos subiu? Por causa da harmonia entre o sujeito e o predicado. Qual é o sujeito? O valor das mensalidades. Então, o valor subiu, e não o valor subiram. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas a mensalidades. Então, subiram. Mas veja só, qual é a palavra principal do sujeito? É o valor. Então, o valor subiu. Ok? Então, é o princípio sintático, de acordo com o qual o verbo deve ser flexionado para se ajustar ao sujeito da oração. Aí, de novo, aquela pecinha do quebra-cabeça que nós usamos para a concordância nominal, nós estamos usando para a concordância verbal. Ela se ajusta, se conecta para ficar em comum acordo. É a coinonia, é a comunhão que deve haver entre as partes. Vamos ver aqui. Bom, estamos com a... Bom, então, o primeiro caso aqui, na flexão verbal, os verbos eles são classificados em regulares. São aqueles verbos que seguem o modelo da sua conjugação. Só um minuto. Tá aqui, tá ok. Estou de olho na internet, pessoal, porque ela me trai. São os verbos regulares, que seguem o modelo da conjugação. Vender, louvar, partir, não é? Cantar, trabalhar. Mas o irregular,
Quando eu vou conjugar, eu já começo diferente. Eu faço, não é fazer, eu faço, eu dou, caber, eu caibo, não é? Ninguém vai falar eu cabo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu digo, não é assim? São os verbos irregulares. Quando você começa a conjugar, o radical, a raiz já muda. Agora, o vender, não, ele começa vende, vende. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Tudo começa com a mesma raiz. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Não é? Então, eu louvo, tu louvas, ele louva. Nós louvamos, nós louvais, eles louvam. Eu parti, tu partistes, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Viu? Sempre começa no regular com a mesma raiz. Começa do mesmo jeito. Mas no irregular, não. Eu faço, tu fazes, ele faz. Você percebe? Eu faço, C com cedilha. Tu fazes, Fá com Z. Ele faz com um Z. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós, alguma coisa que eu não quero cometer um equívoco, eles dão. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Então, eles têm alteração na conjugação. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Então, já muda a alteração. O anômalo já troca o radical, a raiz. O anômalo, eu sou, tu és, ele é. Às vezes o aluno olha para mim e fala, é verbo? É claro que é verbo. Nós somos, vós sois, eles são. Verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, eles vão. O vós, eu sempre paro no vós, porque nós quase não usamos, não é? Mas veja só, você vê que a conjugação não acompanha o radical. E o defectivo é aquele que, em algumas formas, deixa de ser conjugado. O abundante, ele tem duplo particípio. Vamos ver aqui a minha internet. Por pouco ficava sem internet. Continuei na chamada. Ufa! Bom, continuando. Vamos ver o próximo caso aqui. Agora, depois, conforme nós fomos desenvolvendo a aula, eu vou vendo cada caso desses verbos com vocês. Tudo bem? Aqui nós temos siga, podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma pessoa, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau. Faz parte. Então, você percebe que aqui ele trabalha com ela a concordância verbal, não é? E ela levou a concordância verbal a sério. Foi primeiro. Então, aqui nós temos outro caso do verbo sempre concordando com o sujeito. Se eu uso o verbo na primeira pessoa do singular, eu também vou usar o pronome na primeira pessoa do singular, tá? Então, eu tenho aqui, olha, assumo meus inúmeros erros. Então, o sujeito é da primeira pessoa do singular, eu. Se eu uso eu, o sujeito, o pronome também é da primeira pessoa do singular, ou plural aqui, porque ele fala de inúmeros erros, então é meus, mas ele corresponde à primeira pessoa. Agora, quando
está na primeira pessoa do plural, ele vai para usar o sujeito, o pronome, na primeira pessoa do plural, certo? Assumimos nossos inúmeros erros, porque é nós. Então, se é nós, ele usa nossos. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Então, o sujeito qual é? Ela. Então, ela assume os próprios erros, ela ou ele. Pessoas sensatas assumem, ou seja, elas ou eles assumem os próprios erros. Certo? Outro caso de concordância verbal. Eu sei que parece que vai ficar rápido, mas nós não podemos nos demorar muito. Depois vocês vão pegando devagar. Tudo bem? Haverá ou haverão? O verbo haver no sentido de existir. Quando eu uso o verbo haver no sentido de existir, eu vou usar o verbo no singular. Quando eu uso o verbo existir, eu uso no plural. Então, eu tenho aqui, existem muitos brasileiros cuja sobrevivência depende de programas governamentais. Então, o verbo existir aqui, com o sentido de existir, de existência, ele está no plural, certo? Quando eu substituo o verbo haver no lugar de existir, eu não posso colocar o verbo haver no plural. Eu não posso dizer hão muitos brasileiros. Não posso. Isso não existe na língua portuguesa. Eu vou colocar há muitos brasileiros cuja sobrevivência depende de programas governamentais. O verbo haver, no sentido de existir, é chamado de verbo impessoal. Se ele aponta para algo que existe, ele não aponta para a pessoa. E se ele não aponta para a pessoa, ele não tem plural. Ele não aponta para o número de pessoas, para a quantidade de pessoas. Por isso que ele não tem plural. Ele é sem quantidade, então ele não tem plural. Então, eu tenho aqui, existirão muitos problemas na região atingida pela guerra. Então, haverá muitos problemas na região atingida pela guerra. Ou seja, nesse caso, é outro verbo haver, mesmo estando no futuro, no sentido de existir, que vai ser usado no singular, estando no tempo futuro, mas não tem número plural, apenas singular, porque ele é impessoal. Tá? Então, aqui, olha, devem existir meios de transporte mais confortáveis em países mais desenvolvidos. Então, como é que você vai usar? Deve haver meios de transporte mais confortáveis em países mais desenvolvidos. Vai ser impessoal. O outro verbo também vai para o singular, tá? O outro verbo também ganha a impessoalidade. Por quê? O existir está... o existir aqui, o outro verbo que está com existir, está no plural.
Só que quando ele vai trabalhar, o mesmo verbo vai trabalhar com o verbo haver, ele sai do plural, porque o verbo haver é impessoal. Bom, então, você pode dizer, houveram muitos problemas no trânsito esta noite? Não, você vai dizer, houve muitos problemas no trânsito esta noite. Tá? Porque é no sentido de existir. E o que são os verbos anômalos? São aqueles que, durante a conjugação, apresentam transformações profundas no radical. Então, os verbos ser e ir são os únicos verbos chamados de anômalos. Então, os verbos ser, sou, és, era, fui. E o verbo ir, vou, fui, irei. E daí, você tem o uso desses verbos. Por exemplo, quando você fala as horas. Por exemplo, se alguém pergunta para você, que horas são? O verbo concorda com o numeral. Você vai dizer, são 3 horas da tarde. São 6 horas da tarde. Ou 6 horas da tarde, da noite, certo? Você vai usar são, porque é mais de um. Você pode dizer, é 1h da manhã. Tá? Então, como é que você vai usar? É 1h da manhã, são 3 horas da tarde, é meio-dia. Por que é meio-dia? Porque é metade, corresponde à metade do dia, não é? Então, é meio-dia, é meio-dia. Agora, são 11 horas, são 2 horas, tá certo? Indicação de datas. Quando a palavra dia está antes do numeral, o verbo permanece no singular. Então, você diz, hoje é dia 9 de novembro de 2023. Agora, se você não usar a palavra dia, você vai dizer, hoje são 9 de novembro de 2016. 2016, 2023, tá? Por quê? Você coloca no singular porque você tem a palavra dia. Você coloca no plural porque você já parte direto para o número. Aí vai para o plural. É só prestar atenção. Então, expressões que indicam preço, valor, medida, é muito, é pouco, é mais, é tanto. O verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Então, você diz, R$50 é muito? R$100 é bastante? R$300 é mais que suficiente? Certo? Daí você sempre vai usar no singular. Pronome pessoal com função de sujeito ou de predicativo. O verbo vai concordar com o pronome. Então, eu sou a responsável pela disciplina. Tá? Então, aqui você tem a conjugação dos verbos para você treinar, para usar lá no seu púlpito, né? Vós éreis, sois, viu? Vós sois o rebanho do Senhor. Ó, que chique. Agora é o cidadão, todo lindo, bonito, maravilhoso. Aparece lá. Já viu? Outro dia eu vi um vídeo do pregador, todo lindo. Gente, ele brilhava. O pregador do dia, não sei se vocês já viram. Eu devia ter procurado para trazer.
para pôr neste momento dessa aula. Ele brilhava, todo prateado, terno, o rosto, a cobertura da cabeça, os sapatos, a calça, todo prateado, da cabeça aos pés. E o pessoal pedia licença, licença, que o pregador está entrando. Mas era o pregador, a estrela do dia, da noite, estava adentrando o recinto. E ele só faltava dizer isso aqui, ó. Eu me adequo. E aí o pessoal... Por quê? Trata-se de um verbo defectivo, né? É um verbo defeituoso. É um verbo que você precisa saber usar, tomar cuidado. É por isso que você faz curso de português comigo, tá? Então, é aquele tipo de verbo imperfeito, no qual faltam algumas formas. Aí, no caso, o verbo haver é um verbo defectivo, não é? Por exemplo, eu vou dizer no Canadá, neva, eu vou usar só na terceira pessoa. Havia muitos alunos na cantina, é no sentido de existir. Eu não preciso dizer houveram muitos alunos na cantina ou haviam muitos alunos na cantina. Não, havia muitos alunos na cantina. Veja bem, eu estou aqui destruindo muitos conteúdos que vocês aprenderam errado. Porque alguns professores não aprenderam direito e ensinaram errado. Então, não culpem os professores, porque eles também não tiveram, né? Faz 10 anos que eu não te vejo, não é tem 10 anos que eu não te vejo, faz 10 anos. Nunca diga fazem 10 anos, pelo amor de Deus, não cometa esta gafe. Fazem 5 anos, fazem 8 anos, fazem 5 meses, fazem... Ai, meu Deus, 3 dias, não é faz, é no singular, tempo decorrido, é no singular, faz 3 dias, faz 4 meses, faz 10 anos, faz 3 séculos. Tá bom? Don't forget it. Opa. Não. Não esqueça disso. Até parei para ver se tinha internet, para eu não esquecer, para vocês não esquecerem bem nesse momento maravilhoso da nossa aula. Então, olha aí, o verbo colorir também é defectivo. Ele não pode ser conjugado na primeira pessoa do singular, tá? Do presente do indicativo. Então, eu não digo eu coloro. Você só diz, tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Aí eu digo, tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, ele abolem. Eu não digo eu carpo, vou carpir, né? Eu carpo, eu exauro, eu bano, eu demolo. Você não diz isso. Você não diz isso. Viu, filho de Deus? É um verbo defectivo. Você não conjuga a primeira pessoa. Você só vai conjugar a partir da segunda pessoa. Combinado? Então, corta
eu abolo, eu coloro, de falir. Aí você diz, eu falo. Não! Eu explodo. Não! Eu extorco. Não! Que solução você tem quando você quer usar a primeira pessoa? Eu estou abolindo, eu estou colorindo, eu estou falindo, eu estou explodindo, eu estou extorquindo. Aí você opta pelo gerúndio, não é? Aí o professor, ai, essas dos professores. O verbo extorquir é defectivo, não se conjuga na primeira pessoa. Ah, por isso os caras nunca confessam. Ah, descobri. Eles não confessam que eles estavam extorquindo. Não usa a primeira pessoa. Espertinhos. Então, aqui, vocês têm uns quadros assim, sabe? Bem elaborados, que eu fico pensando quanto tempo nós vamos passar aqui nestes quadros, mas eu quero ver se eu passo rapidinho neles com vocês. O seguinte, olha, sujeito simples e formado por coletivo. Vamos ver aqui. Nossa amiga, aqui, nossa amiga está aqui. Então, olha, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, ó, o povo aplaudiu o vereador. Então, você tem, é coletivo, o povo. Ah, professora, se é o povo, é mais de um, então o povo aplaudiram. Não. A palavra indica uma coleção de pessoas. Então, ela vai concordar com o núcleo do sujeito, que é singular. Então, o verbo vai na terceira pessoa, singular. Este grupo canta, tá? Coletivo seguido de adjunto adnominal no plural. Agora, quando o coletivo está com o adjunto adnominal no plural, aí eu posso usar tanto o singular como o plural no verbo. Que nem aqui, ó, um bando de pássaros pousou. Porque eu tenho aqui, ó, o adjunto, um bando está no singular, mas tem de pássaros, aí eu posso pôr pousou ou pousaram, porque o pousaram combina com pássaros, tá certo? Sujeito formada por expressões, uma boa parte de, a maioria de, uma porção de. Grande parte dos entrevistados chegou ou chegaram. A maioria das alunas estava ou estavam. Eu posso usar as duas expressões, tá? Sujeito formado por expressões que indicam a quantidade aproximada, mais de, menos de, cerca de. O verbo concorda com o numeral. Mais de um aluno faltou à aula. Por quê? Um aluno. Então, o verbo é no singular. Agora aqui, ó, cerca de 20 pessoas. Então, o 20 aqui vai concordar com pessoas e o verbo vai para o plural. Tudo bem? Nomes próprios. Opa, volta. Não pode encostar, senão ele... Nomes próprios de países. Então, ó, o nome de país, quando ele vem sozinho, sem artigo, o verbo fica no singular. Eu digo, Estados Unidos lança. Eu estou falando só o nome do país, tá? Quando eu falo o nome do país e eu coloco um artigo no plural, aí o verbo vai para o plural. Quando eu coloco os Estados Unidos lançam moda e Brasil imita. Viu aí? Aí eu tenho
o verbo vai para o plural, por quê? Por causa desse os aqui. Tá? Quando eu tenho um título de obra, ó, Os Sertões, narra ou narra, tanto faz, porque é o nome de uma obra. Pronome de tratamento, Sua Excelência partirá, porque está no singular. Vossa Excelência partiu. Agora, aqui, o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo vier para o plural, ó. O ferro elétrico e o chuveiro gastam muita energia. Se é sujeito determinado composto, o que acontece? Eu tenho mais de um elemento. Então, se eu tenho mais de um elemento, o verbo vai para o plural. Agora, quando o sujeito determinado composto fica no final, eu posso deixar o verbo no singular, porque o verbo pode concordar com o primeiro elemento e não concordar com o segundo. Eu tenho chegará o presidente e o ministro, como eu também posso colocar. Chegarão o presidente e o ministro. Gente, isso é muito sério, porque eu vou falar para vocês, quando vocês forem escrever o artigo, os trabalhos oficiais da faculdade, vocês vão ver que a concordância verbal é um elemento para o qual vocês precisam prestar atenção. Então, o sujeito é formado por pessoas diferentes. Eu pulei uma, eu já volto. Eu e ele, nós. Tu e eu, nós. Tu e ele, vós. Ele e ela, eles. Eu, tu, ele, nós. Então, por exemplo, quando eu digo eu e ela, é nós. Eu e ela saímos mais cedo. Vós e eles é vós. Então, vós estudais muito. Então, o verbo tem que acompanhar a conjugação, tá? Aqui, os núcleos do sujeito composto são ligados por ou nem. Aí é uma ideia de exclusão ou de alternância. Eu digo, Pedro ou Paulo será o primeiro colocado. Então, aqui não é Pedro e Paulo juntos, é Pedro ou Paulo. Então, eu vou ter Pedro será o primeiro colocado ou Paulo será o primeiro colocado. Como esse aqui, nem o telefone, nem o Messenger funcionava naquele lugar. Aqui não é exclusão. Quando eu digo nem, eu digo e não. Nem quer dizer e não. O telefone não funcionava e o Messenger não funcionava. Então, eu tenho dois elementos juntos que não funcionavam. Por isso que o verbo está no plural. Tá? Os núcleos do sujeito são sinônimos, ou quase. Então, o ardor e a paixão acelera ou aceleram, porque eles são sinônimos. Tudo, nada. Aí o verbo, quando é indefinido, o verbo fica no singular. Cada criança ou nenhum, aqui o verbo fica no singular. Então, quando eu tenho, sujeito representado pelo pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa. Fui eu quem paguei a conta. Então, eu paguei. Ou você pode colocar, fui eu quem pagou. O mais usual é colocar na terceira pessoa. Fui eu que paguei a conta, ou fomos nós que pagamos a conta. Você viu que dá para você usar essas três possibilidades. Bom. O sujeito é o relativo que. Um dos, uma das. Então, a diretora era uma das que mais desconfiavam da administração. Então, aqui, observa que é das
desconfiavam. Então, o verbo era no plural. Os discípulos, um livro que fará uma diferença. Então, um livro que, porque é livro que fará diferença. Então, é singular. Cada um de nós, cada um de vocês, o verbo fica no singular. Cada um, viu? Cada um de nós, mas não é com nós que ele vai combinar, ele vai combinar com cada um. O verbo vai combinar com cada um. Por isso que o verbo fica no singular. Quando o ser é indeterminação do sujeito, então o verbo fica no singular. Se é a indeterminação do sujeito, eu não sei quem é o sujeito, está indeterminado, então é singular. Era-se feliz, precisa-se de vendedores, verbo no singular. Tá? Quando se é partícula passivadora, alugam-se quartos para rapazes, ou seja, quartos são alugados. Consertam-se sapatos, aí você põe na ordem contrária, sapatos são consertados, aí o verbo vai para o plural. As músicas pareciam emocionar os ouvintes. As músicas pareciam emocionarem os ouvintes. Aí ele admite essas duas concordâncias. Há pulgas nesse gato. Ó, houve problemas durante o envio. Sobre isso aqui nós já falamos. Fenômeno da natureza. Nós não vamos falar choverão amanhã, né? Nunca. Haver e fazer. Há 2 dias, faz semanas, fez verões. Haver e fazer, vai fazer frio. Deve haver 6 pessoas. Então, você percebe aqui, ó, haver 6 pessoas dentro da igreja é singular. Verbo, dar, soar, bater na indicação de hora. Soaram 2 horas. Por quê? Plural, mais de 1 hora. Deu 1 hora. Singular. 1 hora. Aqui, plural, mais de 1 hora. Então, verbo ser, empregado entre o nome próprio e substantivo. Pelé foi às glórias dos santos. As crianças são a maior riqueza do país. Então, você percebe que o verbo ser vai concordar com o nome, não é? Ele concorda com o pronome. O culpado fui eu. Eu fui o culpado. Nós somos o culpado. Então, você vai observar o pronome. 3 quilos de tomate foi muito para o molho. 20 colaboradores é o suficiente. Então, nós já tínhamos comentado, não é? Muito, pouco, nada, bastante, mais, menos. Aí você vai usar sempre no singular. Horas e distância, já tínhamos comentado. É meio-dia e meia hora, tá? São 5 horas. Data é 31 de outubro. Hoje é dia 31 de outubro. Hoje são 31 de outubro. Então, agora, nós vamos para uma outra fase da nossa aula, que é fazer exercício. Eu vou apresentar para vocês alguns exercícios que eu preparei, e outros casos foram casos de... Deixa eu terminar, espera um pouquinho. Deixa eu parar a apresentação aqui. Isso. Melhorou, não é? Ficar falando no quadrinho bem pequenininho assim. Então, eu preparei para vocês 2 tipos de exercícios. Alguns são exercícios de concordância verbal e outros foram assim. Eu fiz uma leitura
leitura de diversas redações de vocês. Vocês vão se reconhecer. Mas não vão ficar bravos comigo, não, porque não tem nome, então não tem problema. Embora deve ter faltado algumas também, mas eu detectei alguns problemas de concordância verbal. E de pronome relativo, tá? Aí eu separei, fiz uma gentileza. Separei esses casos e coloquei aqui na folha. E vou deixar, e vou mostrar para vocês aonde eu percebi os problemas. E nesses casos, nós vamos apontar, olha, o problema está aqui, tal, como eu vou corrigir isso aqui? E aí nós vamos fazendo, respondendo. Tudo bem? Depois eu jogo lá nas planilhas de vocês, tá bom? É para vocês se divertirem. E tem mais outros exercícios lá que já estão prontos, acho que vocês acabaram vendo, né? E eu procurei passar rápido aqueles quadros para não ficar cansativo. Ali vocês vão verificando com cuidado cada situação, porque são situações do dia a dia, para aprender a concordar o verbo, não é? E daí eu vou chegar aqui na planilha. Tudo bem? Aí vamos fazer um pouquinho de uma forma um pouquinho mais prática. Claro que me deu trabalho, porque eu tive que reler as redações, mas olha, valeu. Então, vamos aqui novamente na apresentação. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui, tá? Esse daqui está assim, ó. Lembro-me de um desses encontros com entidades sobrenaturais, onde me ofereceram a oportunidade de ganhar mais dinheiro com as práticas que eu realizava, mas isso exigiria um preço que eu nunca estivera disposto a pagar, a minha paz. Nossa, foram textos muito bons. Nossa, cada história assim maravilhosa que eu li, mas eu tenho um probleminha aqui. Aliás, foram mais de um aluno, foram alguns alunos que usaram esse tipo de construção que as pessoas usam, mas eu vou aqui, eu não sei se eu falei na aula passada, mas eu vou novamente corrigir esse tipo de construção. Esta daqui, ó. Onde? Por quê? Onde, aqui, ele está usando como pronome relativo, tá? Só que esse onde é para indicar lugar. E nesse texto aqui, não está apontando lugar. Né? Na verdade, ele não está apontando lugar. Aí você vai dizer, mas foram os encontros o lugar. O encontro não é um lugar. Se ele falasse nos salões aonde nós fizemos os encontros, aí sim, mas ele não cita isso. Foi lá nos salões onde fizemos os encontros com as entidades. Mesmo assim, não dava para forçar esse onde, entendeu? Esse onde não cabe aqui. Então, eu sugiro para o meu aluno que fez essa construção que ele coloque aqui
Lembro-me de um desses encontros com entidades sobrenaturais, nos quais, porque ele está se referindo aos encontros, não é? Lembro-me de uns desses encontros, nos quais me ofereceram a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então, a ideia de inserção no encontro. Se a ideia é de inserção no encontro, é o em que. Então, qual é a forma correta? É em que, em o que. Então, é nos quais me ofereceram a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então, nós vamos deixar o azul a forma correta, tá bom? Os quais me ofereceram a oportunidade de ganhar dinheiro. Ó, vamos ler de novo, ó. Aí você vê, coloca a palavra e você lê para sentir o texto. Lembro-me de um desses encontros com entidades sobrenaturais, nos quais me ofereceram a oportunidade de ganhar mais dinheiro com as práticas que eu realizava. Aí sim deu certo, tá? Vamos ver de novo aqui, ó, o onde. Consequentemente, vírgula, me revoltei e interiorizei aquela dor que se tornou em depressão, onde demorou décadas para ser superada. Ponto. Que se tornou uma depressão. Então, vamos lá, que se tornou uma depressão. Um artigo aqui fica muito melhor. Não é ima, é uma. Opa, por que letra maiúscula? Uma depressão. Se é aqui, ó, onde também não tem a ideia de lugar, tá? A qual demorou décadas para ser superada. Minha vida foi repleta de desafios e batalhas em que o Senhor, mais uma vez, manifestou o seu infinito amor. Ó, que para a batalha não dá. A ideia do em é algo que está inserido. Então, que tal se colocar ó, batalhas nas quais? Certo? Batalhas nas quais? Nas quais, porque mais de uma, certo? Depressão, a qual? Em que, nas quais, porque tem que combinar. Que é as quais, em mais as, nas, certo? Como filhos de Deus, aqueles que têm o seu espírito e com ele têm comunhão, sentimos segurança em nível espiritual e emocional. Onde que está o problema aqui? Não sei qual é o problema que eu encontrei aqui. Não estou conseguindo detectar agora. Este movimento tem sido considerado integrante do segundo grande despertar. Ah, sim. Esse aqui foi um artigo. Foi um artigo que nós recebemos para fazer a revisão lá para a revista da FAESP. E eu achei esse erro de concordância verbal. Daí eu trouxe para cá. Esse movimento tem sido considerado integrante do segundo grande despertar, e juntamente com os outros representantes deste reavivamento, enfatizavam a maldade inerente do ser humano. Veja só, ele fez a concordância com isto aqui, ó.
com os outros representantes deste reavivamento. Só que ele não está falando desse elemento aqui, ele está falando deste elemento aqui. Esse movimento que tem sido considerado, e juntamente com esses aqui, então, qual é o elemento principal da oração? Esse movimento. Então, esse movimento enfatizava. Então, você percebe que esses aqui, ó, com os outros representantes deste reavivamento, trata-se de um aposto. Então, eu não posso usar o aposto para usar como elemento para minha concordância verbal. Lá pude encontrar algumas pessoas, adultos e crianças, adorando a algo ou a alguém, a qual não sabia ao certo de quem se tratava. Eu não sei por que este aluno, esta aluna, colocou esse a qual aqui. Lá pude encontrar algumas pessoas, adultos e crianças, adorando a algo ou alguém de quem não sabia ao certo, de quem não sabia ao certo. Peraí, deixa eu voltar aqui. De quem não sabia ao certo aí eu tiro esse de quem daqui, do que se tratava. Se eu puser assim, aí dá certo. Esse a qual no meio. Gente, deixa eu ver minha internet aqui, peraí. Tá ok. E tentava acolher a todos para protegê-lo da chuva. Olha isso, meu Deus do céu. Para protegê-lo. Cadê o acento? Que não veio. Viu? O R cai e ganha um acento. Bom? Lembro-me dos dias em que? Lembro-me dos dias nos quais brincávamos na rua com os amigos da vizinhança. Então, disse para ele, 2 pontos. Alguém vai falar 2 pontos. Aí, aqui, letra maiúscula, na outra linha, travessão. Vai embora. Aí é imperativo, vá. Vá embora antes que eles voltem, vírgula. Antes que eles voltem, ponto de exclamação. Tá? Tá vendo aqui os casos? Então, ó, 2 pontos. Viu? Teve alguns alunos aqui que eu avisei, não mistura a fala da personagem com a fala do texto. É isso que eu quero que você veja. Quando alguém vai falar, você muda de linha. E você coloca a travessão e a fala dele na outra linha. Tá bom? No outro dia de manhã, foi muito engraçado, todas aquelas crianças se reencontraram. No entanto,
com os seus semblantes desfigurados, porque onde quebrou os ferrões das abelhas. Olha aqui, ó, quebrou os ferrões das abelhas. É onde quebrou? Não. Onde quebraram os ferrões das abelhas. Tá certo? Olha aí a discordância verbal. Causou inchaço, vermelhidão. Então, uns estavam com olhos fechados. Nós chegávamos cedo na igreja. Meu pai geralmente abria a igreja. Eu não estou nem corrigindo a outra parte, para ir varrendo a calçada, enquanto ele e minha mãe estavam organizando outras coisas para poder, para os irmãos. Eu vou tirar aqui. Ai, deixa eu deixar do jeito que está, aí eu corrijo na frente. Ó, para os irmãos, eu vou colocar aqui, ó, para os irmãos poderem, porque é mais de um irmão, chegar logo. Bom? Agora, esse aqui, ó. Ó, sempre estava cheio os cultos. Esse aqui é típico de fala do dia a dia. Tem que tomar cuidado quando você escreve. Você precisa respeitar a fala escrita. O que estava cheio? Oculto. Então, muda a ordem da oração. Os cultos estavam. Não é mais os cultos, não está no plural? Então, os cultos estavam sempre cheios. Então, você percebe que aqui só teve uma palavra certa, sempre, mas também estava no lugar errado. Com muita simplicidade, falou para mim. Aqui é um outro problema. Com muita simplicidade, me falou. Você pode orar por mim? Daí é aquele caso. 2 pontos na outra linha, travessão. Letra maiúscula. Alguém fala. Então, se alguém fala, o texto muda de figura. Na época, só éramos com acento. Eu e o Lucas. Celso Cunha orienta, ao invés de você usar eu e o fulano, você mudar a ordem. Você fazer assim, ó. É muito mais bonito você usar assim, o Lucas e eu. Mas que depois viriam outros irmãos. Aí deixa eu apagar isso aqui. Depois viriam outros irmãos. Após a sua morte, Deus permite ter. Deus me permitiu. Em vez de você colocar permitiu eu, tira esse eu. Coloca, Deus me permitiu ter mais 2 irmãos, somando 4 irmãos. Evita colocar número no texto. Usa isso aqui. É muito feio colocar número, parece trabalho de preguiçoso. Não colocou no começo? Por que não manteve o 4 também depois? Depois daquela situação, nós passamos a entrar para dentro de casa mais cedo. Ó o pleonasmo aqui. A entrar em casa mais cedo.
Tira entrar para dentro, é entrar em casa mais cedo. E meu colega Ailton passou a não usar mais boné à noite. À noite, crase. Lembro-me que um belo dia. Lembro-me que um belo dia. Também, esses adjetivos não ficam bem no texto. Estávamos com 5 colegas da escola, já eram umas 19 horas. De novo, 19 horas. Até que meu pai pediu que os meninos fossem embora. E nós subisse para tomar banho. E nós subíssemos. Pois ele com minha mãe, ele e minha mãe iriam para a igreja. Não seriam os dois? Então iriam. Sentiu? Sentiu, gente, na pele? É. Fora desejada pelo pai, que em uma tarde, sentados na varanda, lhe disse que, quando estava passando por um período difícil, falou com Deus pedindo um acalento. E qual não foi a sua surpresa para a sua vida? Bom, estava passando por um período. Então, se ele estava, ele falava, tá? Os tempos verbais combinam também. Seu pai, irmãos e familiares, quem construiriam a casa, seriam construídos da forma que quisessem. Seu pai, irmãos e familiares, tira-se quem construiriam a casa. Não precisa do quem. Eu pus aqui só para tirar esse quem, para mostrar. Às vezes nós colocamos palavra a mais, é o que eu digo, tira a gordura. Desejoso por estar mais tempo com ele, pedi-o. Não. Não é para ele que você está usando, então é pedir-lhe. O lhe quer dizer a ele, a ela, tá bom? Ao meu pai sair, fiquei chorando por um pouco. Então, ó, ao meu pai sair, ao meu pai sair, quando meu pai saiu, logo que meu pai saiu, não ao meu pai sair, não é? Assim que meu pai saiu, assim que meu pai saiu, tá? Logo que meu pai saiu. Na década de 1995 a 2000, meu pai se converte a Cristo. Meu pai se converteu a Cristo. É passado, pretérito perfeito. O sonho de meus pais eram. Não. O sonho de meus pais era, porque o verbo tem que. É aquele caso. Dos meus pais é o adjunto. E não a parte principal do sujeito, é que nem aquele caso do aluno lá. Então, o que é o elemento principal aqui era o sonho. Então, era o sonho era.
Lançávamos nossas linhas na água, esperando o momento em que? Não, esperando o momento no qual o peixe morderia o anzol. Nossa, enquanto vocês estiverem cheios do Espírito Santo, eles não conseguirão fazer nada. E estavam esperando esses adolescentes pararem de orar para eles fazerem o culto deles. Essa história foi muito boa. Logo que ele nos vê, pergunta o que estávamos fazendo ali em plena aquela hora da manhã. Ai, meu Deus, olha que coisa. Logo que ele nos viu, perguntou o que estávamos fazendo ali. Tá vendo? Gordura. Aquela hora da manhã. É o que eu digo, gordura. Às vezes vem dois pensamentos, aí você registra os dois. O que você tem que fazer na hora da revisão? Tirar a palavra que está a mais. Até que chamaram para mim uma pessoa com o carro, a qual me levou. Não é o carro, então o carro não é a qual. O carro que me levou ao hospital. Certo? Então, tem que usar o pronome relativo? Tem, mas usa o pronome relativo certinho, tá bom? Com o carro que me levou para o hospital. Após receber atendimento, os médicos que me atenderam. O mim é só no final da oração. Você vai atender a mim? Aí sim. Mas me atenderam, viram a necessidade de realizar uma cirurgia em minha boca. Tá bom? Agora vamos ver esse caso aqui, ó. Ele diz que ele mantém essa licença. Se mantiver, eu também manterei. Certo? Então, aí você coloca no subjuntivo e no futuro. Ele diz que faz esta viagem no presente. Se ele fizer, aí você pega esses verbos aqui complicados, não é? Esses verbos, eu também farei. Ele diz que põe as coisas em ordem. Se ele puser, eu também porei. Ele diz que intervém na disputa. Se ele intervier, não é se ele intervir, não, é se ele intervier, eu também intervirei. Ele põe as cartas no correio. Agora, aqui é com talvez. Talvez eu as ponha. Eu as ponha também. Veja só, você substitui o nome cartas por um pronome pessoal oblíquo, mas aí você vai colocar o pronome antes do verbo. Tá? Ele visita as crianças. Talvez eu as visite também. Você vê que é a ideia da possibilidade. Ele requer o afastamento. Talvez eu o requeira também.
Na verdade, esses exercícios seriam feitos presencialmente, geralmente eu faço presencialmente com vocês, respondendo, levando para casa, respondendo, mas nós não temos esta possibilidade, então nós temos que fazer assim. Renasceu novamente as esperanças naquele povo. Então, quando eu vou colocar isso aqui no plural, eu vou colocar de que modo? Renasceram. Porque aqui está errado, não é renasceu as esperanças, é renasceram as esperanças. Ou seja, as esperanças renasceram novamente naquele povo, certo? Aqui, ó, hão de haver critérios. Nós já falamos que o verbo haver, no sentido de existir, não se usa no plural. Então, nós vamos colocar no singular. Há de haver critérios. Já fazem 5 anos, não se usa já fazem 5 anos que saímos da Argentina. Já faz 5 anos que saímos da Argentina. Eu garanto que não existe nem existirá preconceitos ou discriminações. Veja só, aqui você tem existe preconceitos? Não, existem preconceitos, tá? Então, eu garanto que não existem ou nem existirão. Se nós não intervíssemos, está errado. Não se diz intervíssemos, se nós não interviéssemos, tá? Os funcionários do banco deteram o ladrão. Não existe deteram o ladrão. Os funcionários do banco detiveram o ladrão. Todos deste banco, todos veem melhor a pregação. Todos veem e sem acento. Vocês sabem que, de acordo com a mudança na regra de acentuação, este acento foi mudado. O homem preveu. Não, 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 não existe mais. Não está certo. O homem previu. O policial interviu. Não, 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 não. O policial interveio na discussão. Então, vamos ver aqui, ó. Empregue o verbo correto. Certos pais nunca veem o defeito dos filhos. Eu não sei se há magou ou magou. Se há magou com estas palavras. Disseram-me que ela reolverá ou reaverá suas joias, que ela reaverá. Reouve é o pretérito, tá? É o passado. É claro que ansio ou anseio pela sua volta. Anseio. Elas obteram ou obtiveram? Elas obtiveram. Não existe obteram, tá? Eles ficarão surpresos quando virem os resultados. Fabiana colorir? Não, Fabiana colore os desenhos. Espero que não deem com 2 es importância a esse fato. Agora, complete as lacunas
com o verbo no pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito é um tempo decorrido e que já foi encerrado, uma ação que já ocorreu e já foi encerrada, tá? Ninguém interveio naquela briga. Os pastores, no caso, os pastores, não é? De Ló e de Abraão, desaviram-se. Viu que palavra bonita? Pessoas falam, os pastores desaviram-se durante a reunião. Tudo deve ocorrer como nós previmos. Com este documento, se é passado, que não é uma palavra adequada para usar, pretérito perfeito, é requerir meu afastamento. Nós não obtivemos nenhuma resposta. Durante a excursão, sobrevieram alguns acidentes. As malas não couberam nesse armário. Você não falou caberam aí, não é? Ela reouve o dinheiro que perdera. Elas, aqui, abstiveram-se de votar. Esse aqui já está respondido, não é? Elas abstiveram-se de votar. Ele precaveu-se muito bem dos perigos. As provas que contiveram mais erros foram as comentadas. Existiram, na verdade, diferentes motivos responsáveis pela nossa dependência tecnológica. A força de certos mecanismos fizeram com que as pesquisas nos países pobres girem em torno de interesses dos países mais ricos. Bom, pessoal, e é isso. Então, vocês puderam observar o uso desses verbos aí mais complicados, não é? Reaver, abster, até mesmo o verbo fazer, porque quando se trata da conjugação, fica mais difícil, não é? Para conjugar. E é importante que nós saibamos usar da forma adequada, de forma que não faça de prejuízos aos ouvidos das pessoas, e nós esperamos que vocês tenham aprendido novos saberes e possam empregá-los nos textos de vocês, não é? Porque o propósito de trabalhar a concordância verbal é contribuir para que a escrita de vocês seja mais profícua, não é? Para que a escrita de vocês possa melhorar cada vez mais. E eu tenho certeza que vocês vão ficar mais atentos à escrita e a esse aspecto da concordância, não só dos verbos, como dos nomes também, como da concordância dos pronomes, que nós nunca tínhamos comentado sobre essa questão, mas hoje, observando os textos de vocês mesmos, vocês puderam perceber as ocorrências, não é? E até a próxima aula. Nós vamos deixar um exercício de múltipla escolha na plataforma, um exercício que vocês vão ter que ler com muita atenção para responder, tá? Eu vou fazer a revisão dos exercícios antes de deixar lá. Talvez eu possa fazer algumas mudanças, estou pensando em fazer algumas mudanças, mas, em primeira instância, a aula ficará disponível. Como vocês têm a redação, eu estou priorizando a redação porque eu já estou corrigindo os textos
e estou devolvendo. Eu até prefiro que quem puder já ir me enviando o texto da redação, é bom para mim, porque se eu receber todos os textos de uma vez só, fica muito difícil corrigir todos de uma vez, e são quase 80. Bom, Deus abençoe, até mais, saudades. Provavelmente dia 18, provavelmente não, com certeza, eu estarei lá na FAESP, e vou até a sala de vocês dar um alô. Aí, quem quiser deixar, levar o livro do Olavo Bilac para eu dar um autógrafo, pode fazer, tá bom? É isso aí, pessoal. Uma alegria poder trabalhar com vocês e dar aula para essa turma tão maravilhosa. A paz.